Boa noite. Não se sabe se é algo patológico, genético ou mesmo congênito. O que se sabe é que se transformou ao longo dos anos em epidemia de graves consequências para o Brasil. Começa com um pequeno desvio quase imperceptível do globo ocular. Posteriormente, a questão vai se agravando, até comprometer toda a visão. Estamos nos referindo ao problema das vistas grossas, que, embora não seja descrito na oftalmologia, atinge cada vez mais um número maior de brasileiros, notadamente aqueles que estão na administração pública em suas mais diferentes esferas. Vistas grossas é a expressão que significa, literalmente, fingir que não se vê algo que está errado. Com certeza, você, amigo telespectador, conhece um exemplo de vistas grossas aqui na cidade, no seu bairro, na sua rua. Aliás, se for para examinar com lentes mais potentes, talvez aí mesmo dentro da sua casa. Bom, mas deixa para lá. Em se tratando de coisa pública, quantos anos você ouve falar de uma situação na área da saúde, da educação, da segurança, que necessita de solução? Contudo, o tempo passa, o tempo voa e a problemática continua sem a solucionática. Fazer vistas grossas, infelizmente, incorporou-se no hábito brasileiro de não resolver situações polêmicas ou conflituosas que possam prejudicar interesses inconfessáveis ou mesmo que gerem muito trabalho e pouco voto. Será que existe um tratamento, um remédio eficaz, um procedimento cirúrgico para vistas grossas? Ou a situação é irreversível? Será que a solução não será uma ilusão de ótica? De verdade, ninguém pode prever. O certo é que, do jeito que as coisas andam muito embaçadas, não dá para ver nenhuma solução para a doença, pelo menos em médio prazo. Quem sabe um dia algum homem de visão crie uma lente corretiva para dizimar o problema. Ou mesmo óculos especiais que possam livrar o povo de tanta armação. Finalizando, não dá para ver que este artigo, esse tema, esse editorial, como muitos sobre o mesmo tema que existem, não irá realmente mudar absolutamente nada. Sabe por quê? É que aqueles que realmente precisariam ouvir e refletir, com certeza, mais uma vez, irão fazer vistas grossas para este assunto. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, hoje, 9 de dezembro de 2013, esta segunda-feira, muito quente aqui nos estúdios, e o tema que nós temos também é quente, né, do ponto de vista, porque nós vamos estar conversando aqui, mas sabe quem vai apresentar isso para a gente? A jornalista Natália Carvalho. Foi realizada em Poços uma semana de conciliação que é promovida pelo Juizado de Pequenas Causas. O principal objetivo desta ação é acelerar os processos que ainda não foram julgados e, dessa forma, desafogar o juizado. Cada audiência tem duração média de 15 minutos. Na sala, as partes ficam frente a frente e o caso é apresentado por um conciliador que tenta mediar um acordo entre eles. Para fazer um balanço sobre a semana da conciliação e também para falar sobre outros assuntos, recebemos no Hora da Verdade desta segunda-feira o juiz Maurício Ferreira Cunha. Então, como a jornalista apresentou para a gente, o juiz Maurício Ferreira Cunha está com a gente aqui, é um privilégio receber nossos estúdios para mais um Hora da Verdade. A sua participação obrigatória pelo 37216955 ou jornalismo@tvpox.com.br. Doutor Maurício, eu queria fazer uma pergunta, até puxando um pouquinho do editorial aí que eu falei para a questão das vistas grossas. O senhor acredita que a justiça pode, por vezes, também fazer vistas grossas para uma determinada situação? Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Boa noite a todos os telespectadores da TV Postos. É um orgulho muito grande poder estar aqui, um prazer enorme voltar a esta casa, né? E a primeira vez aqui no programa Hora da Verdade. E eu entendo que a justiça não pode fazer vistas grossas, sob hipótese alguma. Até porque nós temos um mandamento na própria Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O artigo 5º, no seu inciso 35, diz o seguinte, que nenhuma lesão ou ameaça a algum direito vai ser excluída da apreciação pelo Poder Judiciário. Isso é o princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, ou seja, toda e qualquer situação concreta que é levada ao Judiciário, ele tem de dar uma resposta à sociedade. É para isso que ele está ali. Seja ela a pretensão mais absurda,
né, mais inimaginável que se possa ter, o judiciário é obrigado a dar uma resposta. Então eu penso que não se pode fazer vista grossa, sob hipótese alguma. E só lembrando, né, o símbolo da justiça... A justiça é cega. Pois é, ela é cega, mas ela tem, né, numa das mãos, uma deusa com uma venda nos olhos, e numa das mãos ela tem uma espada para simbolizar o poder. E na outra mão ela tem uma balança para simbolizar o equilíbrio. Justamente é aí que reside a grande dificuldade de atuação do exercício da função jurisdicional, né? Você ter o poder, mas você também ter esse equilíbrio, essa balança que está numa das mãos dessa deusa. Acho que é aí que é o grande X da questão, na verdade. E por conta disso a gente não pode, evidentemente, fazer vista grossa. O que vem ao judiciário, o judiciário tem que dar uma resposta à sociedade. E a gente estava conversando antes do programa aqui sobre uma situação que todo brasileiro ontem acompanhou pela televisão, que foi o jogo do Atlético Paranaense contra o Vasco, lá em Joinville, em Santa Catarina, e nós presenciamos, vimos pela televisão aquilo que eu considero insano sobre todos os pontos de vista. Naquela situação, você permita-me chamar de você. Claro, imagina. Naquela situação, você que estava também acompanhando o jogo, sim, me parece que também partilhou aqui comigo alguma indignação sobre aquilo. Você acredita que naquela situação alguém fez vistas grossas para a situação? Porque não é possível que todo aquele quadro que a gente percebeu naquela decisão para ambos os times, existia também já conflitos anteriores. Quer dizer, alguém fez vistas grossas para o problema, não é possível isso? Sem dúvidas, né? Ânimos acirrados, né? As pessoas que ali se encontravam estavam de um lado torcendo para o time não cair, do outro lado torcendo para o time ganhar e se classificar, ou seja, nós estávamos passando por uma situação de conflito dos dois lados, né? Uma verdadeira barbárie, uma selvageria, o que acabou acontecendo, uma falta de responsabilidade do clube que detinha o mando de campo, no caso foi o Atlético Paranaense, no sentido de se organizar melhor, mesmo porque já era sabido que as torcidas eram rivais, extremamente rivais, as chamadas, entre aspas, organizadas, que são sustentadas pelos próprios clubes, evidentemente, todos nós sabemos disso. Ou seja, já existia toda uma atmosfera negativa nesse aspecto, né? E não se tomou qualquer tipo de conduta, ou não se teve uma conduta, é por isso que houve as vistas grossas, evidentemente, mas não se teve uma conduta de controle, de proteção, né? Nós tínhamos senhoras, senhores, crianças, né? Ainda hoje eu estava vendo na internet, né, um pai tentando proteger o filho no momento em que uma torcida veio em direção à outra, né? E ele só fazendo assim, levantando com a mão. E um torcedor do time rival, né, na verdade, falou, não nesse aqui não é para bater não, é para bater nos outros, quer dizer, aqueles ali poderiam ser poupados. Eu acho que nós estamos regredindo, infelizmente, William. Esse é acho que é a minha grande tristeza, né? Nós não conseguimos ver. As relações humanas, elas não progridem, elas cada vez mais regridem, principalmente nessas situações de conflito, né? Nós não temos mais diálogo. A Semana da Conciliação Nacional... Que é o tema fundamental de hoje. Sem dúvidas. Essa é a proposta dela, essa sempre foi a proposta dela. O próprio Conselho Nacional de Justiça, que é o idealizador de tudo isso, preconiza como o melhor caminho para a solução das demandas, a mediação, a conciliação. Nós temos isso como decorrência da nossa função, nós como juízes, nós temos que procurar sempre a conciliação. É decorrência também de dispositivos legais, né? O Código de Processo Civil, por exemplo, no seu artigo 125, inciso 1º, deixa muito claro que é a obrigatoriedade do juiz sempre tentar conciliar, mas nós às vezes nos deparamos com situações que são, entre aspas, irracionais, né? Como nós vimos em relação à partida de futebol, uma irracionalidade absurda ali, né? E nós nos deparamos às vezes com, claro, não chega às vias de fato, não chega ao que aconteceu, mas às vezes numa demanda judicial nós percebemos que as partes, né, os sujeitos processuais, o autor, o réu, não querem de forma alguma conciliação. Para eles o que importa é que o Estado dê uma resposta. E a gente tenta demonstrar da melhor maneira possível que se as partes conseguem a conciliação, conseguem a composição, é o melhor caminho para elas, para colocar fim em algo que às vezes já perdura 2, 3, 5, 10 anos. Né? Mas as pessoas ficam às vezes amarguradas, rancorosas com determinadas situações. Falam, não, eu quero uma resposta do Estado, eu quero uma resposta. Então é complicado nós lidarmos com essa situação, colhermos o resultado que nós gostaríamos de colher, né? E isso acontece não só nas questões, é claro, uma analogia talvez um pouco mais
ampla que nós estamos fazendo, mas isso ocorre não só na partida de futebol, como ocorreu com agressões físicas, né, com praticamente quase que um homicídio consumado, né, porque as agressões eram absurdas, né, na cabeça da pessoa, chutes, socos, etc, etc. E nós temos também nas demandas judiciais as pessoas, as partes, os sujeitos processuais procurando fazer de tudo para não ter acordo. Não, eu não quero composição, eu quero a resposta do Estado. E nem sempre as coisas funcionam assim. Às vezes o Estado vai dar uma resposta e não vai ser aquilo que você quer, né? É claro, o Estado é obrigado a analisar toda e qualquer demanda que lhe é encaminhada, mas a resposta nem sempre será aquilo que você almeja ou que a outra parte almeja. E se você não chega numa composição, falando em termos de juizados especiais, ou antigo juizado de pequenas causas, como foi mencionado aí na reportagem, as pessoas imaginam que lá tudo é gratuito, ou seja, que não há nenhum tipo de custa decorrente, só que na verdade há. E se a parte não for beneficiária da justiça gratuita, se não fizer um acordo e o juiz tiver de decidir, só para recorrer hoje as custas recursais giram em torno de R$400, que é um baita de um dinheiro. Quer dizer, então você tem que tentar colocar isso para as partes, para os sujeitos processuais, para que eles viabilizem a melhor maneira de se chegar a uma saída. Mas nem sempre a gente consegue esse nosso intento. Agora, o que a gente percebe também, Maurício, é que, na verdade, entra aí a figura também dos advogados, né? Sem dúvida. Ou seja, dos bons advogados e dos advogados que, às vezes, não estão comprometidos com a justiça no sentido real da palavra. Porque muitos advogados desejam, até porque vão oferir mais lucros com isso, fazer com que as coisas não se chegue a um acordo. Na verdade, se protele, porque aí a cada audiência se ganha mais, as coisas vão se protelando, e isso também acontece, né? Isso acontece. Na verdade, William, eu costumo dizer que eu sou juiz há 16 anos, né? Ou seja, 16 anos é nada. Se a gente parar para pensar, falar, poxa, mas 16 anos já tem uma certa experiência, uma certa bagagem. Depende muito do seu ponto de vista, né? Do ponto de vista, depende muito da sua formação, né? Nós temos colegas que às vezes ingressam na magistratura sem qualquer tipo de bagagem, de experiência de vida, não conseguem aplicar nas soluções que eles precisam dar aos casos concretos, um pouquinho mais de uma bagagem, de uma experiência de vida que tenham. Em contrapartida, nós temos profissionais extremamente preparados já com uma concepção de conciliação, de mediação muito ampla. É difícil você conseguir chegar num resultado comum, mas é toda uma cadeia que funciona. Passa pelos advogados, como você muito bem disse, passa pela animosidade que existe entre as partes. Muitas das vezes, como eu disse, as partes não querem acordo de forma alguma e a gente tenta mostrar que o melhor caminho é esse, mas enfim, nós temos que respeitar. Passa pela própria função desempenhada pelo conciliador. Seja ele um servidor, seja ele o próprio magistrado, eu costumo dizer que conciliar é uma arte, e realmente é uma arte. Nem sempre nós somos treinados adequadamente para isso, e como não somos treinados, evidentemente que as consequências advêm. Enfim, é todo um conjunto, William. Na verdade, essa engrenagem vai funcionar quando todas as peças funcionarem também de forma coerente, de forma convergente. E quando nós não conseguimos isso, fica difícil atingir a conciliação. E eu costumo dizer que muitas coisas assim, por exemplo, a gente não tem como torná-las muito tangíveis, muito reais. Por exemplo, hoje a gente vê, voltando ao futebol, que tem esse movimento do bom senso, né? Futebol clube. E ontem a gente viu uma falta de bom senso de tudo quanto é maneira que a gente possa analisar no jogo entre o Atlético Paranaense e o Vasco. Quer dizer, faltou muito bom senso. E bom senso também, às vezes, é difícil você conseguir determinar o que é um bom senso, o que não é. A justiça tem esse lado do bom senso? Um juiz pode avaliar pelo bom senso? Pois é, eu fico pensando assim, William, sabe? Como nós temos a possibilidade, né, de lecionar, de trocar ideias como eu costumo dizer, não lecionar, mas trocar ideias, né, com os alunos, seja aqui na nossa querida PUC, ou no Complexo de Ensino Renato Saraiva, que é outro curso no qual eu leciono. Nós temos nós colocamos para algumas pessoas que ainda estão em dúvida em relação ao que querem, o que almejam, etc., quais são as perspectivas de uma carreira como juiz, como promotor, como procurador do Estado, como defensor público e etc., né? E aqueles que querem a magistratura normalmente adotam aquele slogan: eu quero ser juiz para fazer justiça.
E eu me pergunto, né? Eu fico perguntando, faz 16 anos que eu estou na magistratura, eu fico perguntando o que é a justiça. Porque até hoje eu não consigo conceber o que é a justiça. Às vezes o que é justiça para mim não é para você e vice-versa. Então é complicada essa situação do bom senso. A gente tem que tentar né, ter esse equilíbrio, William. Não é fácil, não é fácil. Eu imagino. É bom, a gente está conversando aqui, a gente vai para o primeiro intervalo com o juiz Maurício Ferreira Cunha e você participa desse programa aí, e a sua presença aqui com a gente é obrigatória pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Nessas questões que nós estamos abordando aqui, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Maurício responder após o intervalo, é que a gente tem falado sobre essas questões até subjetivas de avaliação. E hoje a gente percebe, eu já ouvi muitas pessoas falando, que nós temos hoje juristas que vão, para não ter muitos erros, é como um médico hoje que para não ter muito erro ele se volta para todo o exame possível de diagnóstico, de tomografia, de tudo aquilo que é técnico. E que hoje nós temos um corpo de juristas muito mais técnico do que anteriormente. Se o senhor concorda com essa afirmação e o que isso é positivo ou negativo, dependendo aí da sua avaliação em relação a esse momento que a gente vive na justiça brasileira. A gente volta no Hora da Verdade daqui a pouco. Não sai daí.